Tá verde, tá. Os dois. Tá bom. Alô, som. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo, vamos iniciar a nossa palestra e, naturalmente, vamos iniciar o nosso tratamento espiritual. Toda vez que nos reunimos, independente do dia, não precisa ser no dia do Klaus, nós somos tratados. É assim que funciona. Então vamos fazer a nossa prece, para depois fazermos a nossa abordagem. Hoje falaremos um pouquinho sobre desencarnação. Vamos lá, vamos orar. Vamos respirando mais devagar, para podermos conter um pouco a agitação natural de um dia de trabalho, muito provavelmente um dia de correrias, porque assim é a vida, materialmente falando. Há necessidade do ganho material para que possamos sustentar de forma digna a nossa família. Nos obriga a uma movimentação diária que muitas vezes gera cansaço, estresse, ansiedade. Então nós aproveitamos esse momento inicial, esse momento da prece, justamente para irmos nos acalmando, para irmos nos tranquilizando, para irmos asserenando-nos, e a partir daí então vamos nos preparando melhor para o aprendizado, vamos nos preparando melhor para o atendimento, vamos criando condições mais adequadas vibratoriamente para que os espíritos amigos, sob a tutela de Jesus, possam nos auxiliar, possam nos ajudar. A partir de agora então buscamos esta sintonia, buscamos e conectamos com essa energia, a fim de que possamos receber, mas também fazer a nossa parte. Pensemos em Jesus, mas também pensemos em nós mesmos, no significado da nossa existência, na razão pela qual estamos aqui. Sob o ponto de vista genérico, todos estamos aqui com o mesmo fim, com o mesmo propósito. Como diz o Livro dos Espíritos, aqui estamos para resgatar os nossos débitos do passado e evoluir, melhorar. Esta é a finalidade da reencarnação. No entanto, quando falamos do aspecto individual de cada um, aí então cada um de nós estamos aqui numa tarefa diferente. Cada um de nós estamos vivendo as experiências pertinentes às nossas necessidades, a nossa família, o nosso emprego, a cidade onde nascemos, a nossa condição financeira, a nossa beleza física ou não, a nossa religião, o nosso trabalho espiritual. Cada um, cada qual desenvolve a atividade, desenvolve-se na própria vida de acordo com o contexto trazido das experiências passadas. Então, nesse sentido, cada um de nós tem o próprio caminho, cada um de nós tem a própria estrada, cada um de nós toma a direção que nos aproxima da solução dos problemas trazidos do passado que ainda não foram sanados. Pensando desta forma, nos dois aspectos, tanto no genérico como no individual, tanto no subjetivo como no objetivo, haveremos de pensar, por exemplo, que daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Daqui a 100 anos, nós não estaremos aqui. Os nossos amigos não estarão aqui. Muito provavelmente que daqui a 100 anos nem nossos filhos estarão aqui. Em 100 anos, tudo terá passado, todos teremos ido embora.
A casa, a instituição estará aqui, permanecerá. E aí então estaremos do outro lado, fazendo a reflexão do quanto soubemos aproveitar do nosso tempo, do quanto utilizamos bem a nossa encarnação. Quem sabe quanto contribuímos para deixarmos como herança bons exemplos, para deixarmos como herança referências morais para aqueles que virão depois de nós, cada qual também dentro da sua missão, cada qual dentro da sua tarefa, cada qual buscando a sua própria evolução. Quando fazemos esta reflexão, a mensagem que fica é a importância de aproveitarmos, no bom sentido da palavra, aproveitarmos esta nossa atual existência. Aquelas que ficaram para trás, já ficaram para trás. Se erramos, se tropeçamos, se nada fizemos, infelizmente para nós, não há mais nada que possamos fazer, a não ser corrigir os tropeços do passado. E aquelas que virão ainda estão cercadas de uma incerteza da qual não podemos prever como será. Sendo assim, nós temos este momento, nós temos esta existência, nós temos esta encarnação, enquanto estamos no corpo, para fazermos, para realizarmos, para nos movimentarmos em favor de nós mesmos em primeiro lugar, mas também em favor daqueles que estão próximos e daqueles que estão distantes, levando-se em consideração a solidariedade e o nosso dever de contribuir dentro da lei de sociedade para a evolução de todos que compomos a humanidade. Que o Cristo nos abençoe, que o Cristo nos fortaleça e que possamos fazer o nosso melhor. Que assim seja. Bom, respondendo sobre desencarnação, precisamos lembrar, e é bem lembrar mesmo, porque isto é algo já muito bem explicado pela espiritualidade, no livro dos Espíritos inclusive, que todo e qualquer processo desencarnatório guarda particularidades específicas. Isto significa que cada encarnação ela acontece de uma forma muito semelhante, análoga uma à outra. Todos nós aqui desencarnaremos e todos nós passaremos por um processo semelhante daquele momento em que nós vamos deixando os restos mortais, vamos deixando o veículo físico e adentrando a vida espiritual. Todavia, a espiritualidade nos lembra que esse processo, os detalhes deste processo, eles acontecem de forma muito particular, muito pessoal. E se a gente quiser ter uma ideia do que isso significa, basta a gente avaliar os inúmeros casos que nós temos conhecimento. Quando, por exemplo, me lembro aqui da desencarnação de Dona Linda. Dona Linda, para quem não sabe, mãe do nosso querido Lindomar Coutinho, a sua desencarnação acontecendo numa sexta-feira e ela no domingo, 2 dias depois, descendo, entre aspas, do plano espiritual onde estava, já consciente, para rever os entes queridos e participar das atividades no Porto da Esperança, apenas 2 dias depois. Foi o que ela precisou para se recuperar do processo da desencarnação e estar ali, disposta ao trabalho. Outros tantos espíritos se demoram muito, se debatendo com a própria realidade que agora se encontram, não aceitando a morte. Outros tantos sequer, depois que desencarnam, sabem que desencarnaram. As sessões mediúnicas, as reuniões onde os médiuns prestam auxílio aos espíritos que desencarnaram, é uma prova cabal do que nós estamos falando.
porque temos ali irmãos que se comunicam, e à medida que o espírito vai falando, você percebe que ele já deixou o corpo, que ele já desencarnou há um bom tempo, mas ele continua ali ainda, acreditando que está encarnado. Ele continua ali nas redondezas do seu antigo lar e na dificuldade que tem para aceitar a situação. Tem um exemplo disso muito notório, que está no livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou. Quem escreve esse livro, salvo engano, é o espírito José Lázaro, e ele narra, logo no começo do livro, um acidente aéreo, uma queda de um avião, que caiu numa mata fechada, e que o avião demorou para ser localizado, e todas as pessoas que estavam no avião desencarnaram, todas elas morreram, piloto, copiloto, as aeromoças, os passageiros. E aí, interessantíssimo o que ele vai narrando, porque embora todos estivessem no avião, embora todos tivessem morrido no mesmo momento, pelo mesmo motivo, as situações eram extremamente diferentes. Então ele vai narrando situações em que algumas pessoas imediatamente reconheceram a desencarnação e foram amparadas pelos benfeitores e conduzidas para hospitais, para uma região de maior tranquilidade. Outros tantos foram ali envolvidos por antigos comparsas, por antigos inimigos do passado, porque sim, aqueles que nós chamamos obsessores podem estar nos esperando do lado de lá para nos receber. E outros tantos, e foi o caso do piloto, não admitindo a morte, embora tudo indicasse que haviam morrido, o piloto batia o pé e dizia que não, que eles seriam resgatados, que aquilo era só um susto, que eles tinham sobrevivido. E aí o José Lázaro, olha como é uma questão mental também, o José Lázaro explica que aquele homem que estava convencendo as outras pessoas que eles estavam vivos, era católico, e como católico, ele acreditava na existência do céu e do inferno, e como não havia tido uma vida, digamos assim, com moralidade, com uma vida com muitos erros, admitir a morte seria admitir o inferno, e admitindo o inferno, ele trazendo a consciência pesada pelos erros cometidos, não haveria escapatória, ele iria para o inferno. Então para ele era mais interessante, para ele era melhor acreditar que não havia acontecido a morte, porque senão ele não poderia esperar outra coisa senão o inferno, já que ele era católico. Então, feita essa introdução, só para lembrar, cada situação é uma situação, cada um viverá o momento de uma forma. Em regra geral, desencarnar é muito simples. Em regra geral, não dói. Em regra geral, não tem sofrimento. Se tiver aí, nota 6, nota 7, em espiritualidade, vamos assim dizer, é tranquilo, né? Talvez ali uma perturbação, porque existe uma perturbação, aquela coisa, né, de você estar deixando o corpo, o próprio desligamento dos benfeitores, do espírito do corpo, mas é uma perturbação breve e, no geral, sem maiores problemas para o espírito. Normalmente, são as nossas questões íntimas que acabam complicando a situação, mas via de regra, a desencarnação, ela acontece de uma forma bem tranquila, como dormir toda noite. De uma certa forma, nós morremos toda noite quando nós dormimos. Quando nós fechamos os olhos, nós dormimos, ali é uma morte física, ainda que temporária, porque o espírito continua ligado ao corpo, mas não haverá maiores problemas, tá certo? E aí então a gente vai para algumas perguntas dentro deste assunto. Feito esse primeiro esclarecimento, a pergunta interessante: quem virá nos receber quando desencarnarmos? Bom, havendo méritos, e é bom que se diga isto, havendo méritos, a gente pensa que quem provavelmente virá nos receber são as pessoas que nos amam, são aquelas pessoas que nós temos vínculos de amor, que já desencarnaram, evidentemente, e sabendo da nossa desencarnação, poderão vir nos receber.
Avô, avó, tio, pai ou mãe, se estiverem já desencarnados, poderão vir nos receber. Agora, interessante, às vezes você não tem aquela pessoa que você esperava receber ali. Às vezes você desencarna e você é ali recebida por amigos espirituais e você diz assim: nossa, eu esperava que fosse meu avô, eu tinha certeza que o meu avô viria me receber quando eu desencarnasse, e meu avô, justamente ele, não está aqui. E por que ele não estaria ali? Bom, primeiro, ele pode não ter ficado sabendo da sua desencarnação, tá? Porque o mundo espiritual não é uma caixinha desse tamanho, né? O mundo espiritual não é uma cidade do tamanho de Votuporanga, com 100 mil habitantes. São dimensões, 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 milhões, milhões, milhões de espíritos. Para sermos mais exatos, e nisso que eu vou dizer, existe um consenso entre os benfeitores. Se nós temos hoje na Terra quase 8 bilhões de pessoas, nós temos no mundo espiritual cerca de 24 bilhões de espíritos. Nós temos aí 3 vezes mais a população aqui da Terra. Então, às vezes o seu ente querido ainda não foi informado da sua desencarnação. Às vezes ele está numa tarefa que não pode estar ali. Eu me lembro que uma vez, e não era um caso de desencarnação, nós fomos com um amigo na casa de uma pessoa, e essa pessoa aguardava com muita expectativa a visita deste amigo, porque havia ali a possibilidade de uma comunicação espiritual do pai dela desencarnado. Então criou-se uma expectativa por parte dela, criou-se uma expectativa da minha parte também, né? E ainda eu brinquei dizendo assim para o médico: bom, bem que o pai dela podia vir, né, dar notícia, dizer que está bem, e dizer que lá no mundo espiritual ele aconselha ela a fazer doação lá para o centro, doar bastante coisa. Seria legal, né? O espírito podia dar uma forcinha para a gente, né? Já que ele vai falar mesmo, não custava nada dar uma força para a gente. E aí, para surpresa de todo mundo, nada aconteceu. O espírito não veio, não se comunicou, né? Fizemos lá uma prece e nada aconteceu. E depois o médium disse: olha, ele não pôde vir, ele está numa tarefa espiritual, ele está num socorro espiritual fora do Brasil. Ele foi convocado para ajudar num socorro, um desses países que estavam em guerra, na época eu não lembro qual país que era, e ele havia sido convocado para estar lá ajudando, até porque quando encarnado era militar, então ele tinha muito conhecimento na área de luta, de combate, essa coisa toda, e ele havia sido convocado e não estava ali. E eu pensei comigo, bem que eles podiam ter dado dispensa, né, uma situação dessa, mas não teve jeito. Então assim, às vezes seu ente querido não ficou sabendo, às vezes seu ente querido não pode vir, e às vezes também existe essa possibilidade, ele reencarnou. Também existe essa possibilidade. A gente sabe que o tempo que o espírito permanece no mundo espiritual, ele é muito subjetivo, ele é muito flexível. Uns ficam mais, outros ficam menos, assim por diante. Olha só, nós temos notícias de espíritos que ficaram pouquíssimo tempo no mundo espiritual, cerca de 10, 20 anos, e já reencarnaram. E quando nós lemos o Nosso Lar, por exemplo, nós temos a informação que um governador do Nosso Lar esteve lá dirigindo a cidade por quase 800 anos. 800 anos sem reencarnar, prestando um serviço espiritual ali naquela dimensão. Então, isso é muito, muito relativo. E como nós dissemos ainda há pouco, e é a próxima pergunta, a nossa recepção pode se dar de uma forma diferente? Sim, e o bom senso diz que sim. A gente sabe que se os laços de amor não se rompem com a morte, os laços de ódio também não. A depender da vida que temos, a depender das pessoas que fizemos sofrer, a depender dos inimigos que cultivamos em encarnação passada e a nossa não melhoria na atual encarnação, nós podemos ter, e isto pode acontecer, uma surpresa desagradável do lado de lá. E nem precisa ser aquele obsessor bravo, não. Você pode, por exemplo, desencarnar e encontrar o dono do açougue. E dizer: ô Célia, você desencarnou? Desencarnei. Você sabe que você me ficou devendo lá 15 quilos de carne, né? Não é?
Você pode encontrar o dom da mercearia, que vai te cobrar alguma coisa, né? Essas coisas assim podem acontecer, porque a gente fica muitas vezes achando que pequenos erros caem no esquecimento, e eles não caem. Eles podem até ter uma repercussão menor na nossa história, sem dúvida, nessa brincadeira aqui que eu fiz da Célia, mas essas coisas acontecem. O próprio André Luiz, e todo mundo vai se lembrar disso, o próprio André Luiz, no Nosso Lar, ele narra o seu constrangimento, a sua vergonha, a sua culpa, ao visitar a ala feminina e lá se deparar com uma jovem na qual ele havia, de uma certa forma, usufruído quando na juventude. E a jovem, conversando com André Luiz, não o reconheceu. Ele a reconheceu pela voz. Ela não o reconheceu, e para ele se sentir mais culpado ainda, ela foi contar a história, que ela foi trabalhar numa casa de pessoas muito ricas, pessoas abastadas, e lá naquela casa, ela era uma jovem muito bonita, muito jovem, e havia lá um moço nessa casa, também muito bonito, e ele acabou seduzindo-a, ela acabou se envolvendo com ele, e no final das contas, o prejuízo foi dela, porque ela era empregada, a mandaram embora, e a partir daí a vida dela se complicou muito, porque os pais inocentaram o filho. Não foi meu filho não que seduziu ela, foi ela que deu em cima do meu filho, aquela história que a gente conhece bem, né? E ali ele sabia que ela estava falando dele. Ela sabia que ele estava falando dele. Então a gente pode passar por alguns constrangimentos dessa natureza. Por isso que a recomendação dos Espíritos, a recomendação de Jesus, é que a gente se acerte enquanto estamos a caminho com as pessoas aqui, para não ficar devendo nada do lado de lá, porque do lado de lá é um pouco mais complicado para a gente arrumar as coisas. É igual quando a pessoa erra muito com a gente, mas já tem iniciativa de pedir perdão. Aí a pessoa diz: não, mas eu te peço perdão, eu tenho humildade, eu reconheço o meu erro, eu peço perdão. Ok, seria interessante que, em vez de estar pedindo perdão o tempo todo, que não errasse. Seria mais interessante, porque depois de um tempo, essa coisa de errar, pedir perdão, errar, pedir perdão, errar, pedir perdão, vai encher o saco. E a pessoa que está sendo magoada, vai chegar um momento que ela vai dizer: você vai plantar batata, porque não dá, né? Não tem mais perdão aqui não. Então a gente precisa melhorar nesse sentido. Uma outra pergunta que é feita sobre esse tema é assim: normalmente o recém-desencarnado está consciente, e mais uma vez nós temos aqui a subjetividade. É muito difícil de responder essa pergunta. Agora, nós imaginamos assim, que vai depender muito da evolução do espírito. Quando eu me lembro de um livro de Hermance Dufault, que, se não me falha a memória, chama-se Um Terço da Vida, e ela fala no livro das atividades dos encarnados durante o fenômeno do sono, né? A gente passa anos da nossa vida dormindo, então ela vai dizendo como que é, e no livro ela narra casos em que na Terra a pessoa tem Alzheimer, ela não conhece ninguém, mas fora do corpo, desdobrada pela evolução que já alcançou, aquilo não atrapalha, ela está consciente em atividade no mundo espiritual. Enquanto que há outros casos em que a pessoa desencarna com Alzheimer, é hospitalizada, fica um tempão lá, hospitalizado, sem se dar conta de si mesma, sem lembrar das coisas e muito menos sem saber que está no mundo espiritual. Olha que diferença gigantesca de uma situação para outra. Por quê? Porque é aquilo que a gente sabe, os méritos, os deméritos, o conhecimento, o autoconhecimento, tudo isso vai funcionar nesse momento, fazendo as coisas acontecerem de forma diferente. Então, a pessoa está consciente, repetindo, considerando que a desencarnação é um fenômeno simples, em grande parte das vezes sim, a pessoa está consciente. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja sofrendo, isso não quer dizer que a pessoa não esteja triste, porque uma coisa é você estar consciente, outra coisa é você ainda estar sendo afetada pela questão que aconteceu com você, que foi a desencarnação. Então, um espírito, uma pessoa que desencarnou, ela pode estar bem no plano espiritual, mas em depressão.
Wagner, mas se ela está bem, ela não está em depressão? Depende da ótica que você está olhando. Ela está bem no sentido assim, não foi para um umbral, não ficou presa na terra, sabe que desencarnou, está amparada, está sendo cuidada por amigos espirituais, ela está bem. Só que ela está se dando conta dos erros que cometeu, das besteiras que fez, que não devia ter feito, isso gerou uma culpa e ela entrou em depressão do lado de lá. Então, se você olhar pela ótica da saúde mental, ela está mal. Se você olhar sobre a ótica do amparo espiritual, ela está bem. E novamente vai funcionar a individualidade de cada um. A pergunta é a seguinte, e aquela história que quando a gente desencarna, a gente vê um túnel e a gente vai tendo a recordação das vidas passadas. Se você não quer morrer e ver um túnel, sai correndo, não vai para o túnel. Não vai para o túnel, é a recomendação que eu dou, não vai para o túnel. Isso é muito raro de acontecer, essa que é a verdade. Nós não podemos esquecer que muitas questões que Allan Kardec propôs aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, e eles responderam usando como referência espíritos já de um patamar evolutivo maior. Então, há casos raros, em que o espírito, assim que tem um processo de desencarnação, ele visualiza as encarnações passadas, mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Na maioria dos casos nós vamos desencarnar, nós vamos ficar no plano espiritual um tempão e não vamos ter acesso nenhum à encarnação passada, coisíssima alguma. Porque a gente já está com os nossos problemas da última existência para resolver. Não tem o menor sentido você ser submetido a uma regressão para tomar contato com mais problema ainda que você não resolveu. Então, isso não é uma prática comum. Acontece, mas é dentro daquilo que pode acontecer. Normalmente ninguém vai recordar nada imediatamente. Em termos gerais, o que é desencarnar? Agora eu vou usar uma frase do José Lázaro, espírito. Ele diz assim: desencarnar é um leve deslocamento para a dimensão próxima, sem grandes mudanças no modus operandi. Desencarnar, normalmente, para nós, espíritos comuns, é isso. É a mesma coisa para um Chico Xavier quando ele desencarnou? É evidente que não, né? É claro que não. Seria a mesma coisa para um Allan Kardec, né? Codificador da doutrina espírita, quando desencarnou? É evidente que não. Agora, para nós, espíritos comuns, nós vamos nos deslocar para uma dimensão muito semelhante à material que nós temos aqui, e pouca coisa vai se alterar. E à medida que o espírito tem uma evolução maior, melhor, ele vai para dimensões melhores, onde o ritmo de vida, aí sim, é mais sutil, com menos necessidades, assim por diante. Aguinaldo, mas isso é complicado de entender. Não, não é complicado de entender. Não é complicado de entender. Vamos ser mais explícitos, coisa que eu adoro fazer. Eu estou dizendo que quando você desencarnar, você vai continuar fazendo cocô, você vai continuar fazendo xixi, a mulher vai menstruar, o homem vai ter pênis, a mulher vai ter vagina, não some nenhum pedaço, nada, nada. E não sou eu que estou dizendo, é só a gente prestar atenção no que os espíritos dizem. E aí está um exemplo que a gente já citou aqui dezenas de vezes. Você pega só o primeiro capítulo do Nosso Lar, você nem precisa ler o resto do livro. Você pega o primeiro capítulo do Nosso Lar, onde André Luiz está narrando o seu sofrimento. Não é só sofrimento moral, de culpa. Que tipo de sofrimento André Luiz está narrando ali? Fome, sede, inclusive tem um trecho do livro que ele diz que vai beber uma água barrenta, toda suja, uma poça d'água suja, porque a sede dele é demais e ele vai beber ali. Então, se ele sentiu sede, se ele sentiu fome, ele tem um estômago, ele tem intestino, ele tem rins, e aí sim,
a gente vai percebendo, olha que coisa interessante, porque muita gente, morreu, vira fumacinha, morreu, é igual o Gasparzinho, e não tem nada disso, porque inclusive quando André Luiz é resgatado, as suas roupas estão rasgadas, as suas roupas estão sujas, a barba cresceu, se a barba de André Luiz cresceu, ele estando no umbral, significa que você desencarnado vai ter que fazer a barba do lado de lá, se você gostar de ficar sem barba. Mas como que eu estou dizendo? Se as mudanças são muito pequenas, mas Aguinaldo não tem mais o corpo físico, mas o corpo espiritual também é matéria. Os espíritos estão cansados de dizer isto. É uma matéria mais sutil? Mas é matéria. Então nós continuamos tendo os nossos órgãos, nós continuamos tendo as nossas inclinações, etc. e tal. Etc. Deu para entender ou não? Sim ou não? Muito bem. E não preciso nem dizer, né? E agora eu vou dar uma notícia boa que todo mundo vai ficar alegre, né? Não preciso nem dizer, mas eu vou dizer, não precisava dizer, mas eu vou dizer, que também tem sexo. Também tem sexo. Aguinaldo, mas tem sexo como aqui na Terra? Pois é. Quando Allan Kardec perguntou isso aos espíritos, se existia sexo no mundo espiritual, eles disseram assim: não como vocês imaginam, dizendo que nas esferas superiores, evidentemente, não é o sexo que a gente conhece, porque convenhamos, o sexo dos humanos é muito parecido com o sexo dos animais. A nossa manifestação de sexualidade, que deve ser a manifestação do amor, ela ainda é muito primitiva, concordam comigo? Ela é muito primitiva. Então é óbvio que se nós estivermos falando das dimensões superiores, é óbvio que não é assim que o espírito vai ter prazer, com esse contato físico como temos aqui na Terra, mas ainda é assim nas dimensões mais inferiores, próximas da Terra. E aí eu vou dizer outra coisa que talvez a gente não se lembre: se você morrer e for para o umbral, é um bom negócio, porque, vamos lembrar, são 7 dimensões, e tem 2 que são piores, que estão no interior da Terra, que são as trevas, e a região subcrostal. As trevas e o abismo estão abaixo da Terra, e ali é que está o maior sofrimento, não no umbral. Não, mas no umbral não é um bom negócio. Então, mas o nosso lar está no umbral, não no umbral grosso, no umbral mais fino, porque aí quando a gente vai falando de dimensão, a gente vai aprendendo, e a gente aprendeu isso, que existem as subdimensões. Não é isso que explica André Luiz? Quando ele diz assim: olha, existe uma região chamada umbral, que é onde ficam parados, estacionados os espíritos que ainda estão apegados ali na Terra. Eles ficam meio que presos entre uma coisa e outra. É como se o umbral fosse ali uma passagem. Até a palavra umbral tem esse significado, passagem, fica ali numa zona intermediária. E aí ele acrescenta, só que assim, você tem um umbral grosso, você tem um umbral médio e você tem um umbral fino, mas são regiões que você já tem algum alívio, diferente das trevas e dos abismos que estão nas regiões subcrostais. Bom, já estou acabando. Deixa eu ver, é a última aqui, uma vez desencarnados, se estávamos doentes antes de morrer, como chegamos lá? Doentes ou saudáveis? Bom, vamos lá. Sob o ponto de vista da doença física, você teve uma doença e com ela você desencarnou. Sob o ponto de vista de doença física, depende muito de como você conseguiu lidar com essa doença. Na última live de domingo, nós usamos uma expressão que o Dr. Inácio usa, a expressão não é minha, eu plagiei dele. Ele diz assim que depende muito onde é que a doença está radicada, porque há doenças em que a doença está radicada no corpo, desencarnando, está saudável. Há doenças em que há um reflexo no corpo, mas ela está radicada no espírito, na conduta moral. Então imagine assim, e aí eu dei esse exemplo, aqui eu estou repetindo.
Eu sou uma pessoa que, assim, muito violenta, eu sou muito agressiva, eu carrego muito ódio, eu carrego muita mágoa, e por conta desse padrão eu gerei um câncer no fígado. Tenho lá um câncer no fígado e acabo morrendo por conta desse câncer. Como é que eu vou chegar no mundo espiritual? Doente, porque a causa da doença está radicada onde? No pensamento adoecido. Eu vou continuar doente. Eu vou continuar com câncer? Exatamente, no corpo astral. E lá vai fazer tratamento, vai fazer quimioterapia, vai tomar passe, vai tomar água fluida, vai continuar em tratamento. Mas vamos pensar o contrário, a doença está no corpo, mas de boa. Era lá um karma, era uma necessidade evolutiva, de boa, estou resignado, aceitei a doença, estou levando, beleza, desencarnou, está saudável. E para fechar, com as doenças emocionais não é assim. E nós vimos isso lá no livro Psicoterapia no Além. Quem lê o livro, e o livro tem esse nome porque fala sobre isto, o autor do livro vai falando dos vários tratamentos que existem no mundo espiritual para as pessoas que desencarnam dentro de quadros severos de depressão, de ansiedade, de pânico, transtorno borderline, etc, 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 dando-nos a entender e mais tarde nos esclarecendo que as doenças psíquicas, elas permanecem atuantes do lado de lá. E aí eu vou dizer uma coisa muito simples e muito preocupante. Se você tem um problema emocional, ou você resolve aqui, pelo menos amenize, porque nem sempre resolver é você estar totalmente curado. Você pode, por exemplo, ter uma ansiedade terrível, essa ansiedade acabar com a sua vida anos e anos e anos, e depois você ir tendo um controle sobre essa ansiedade. Você não está totalmente curado, mas a ansiedade já não te afeta tanto, já não te prejudica tanto, você consegue conviver com ela pacificamente. Você pode ter uma depressão, uma tristeza e não ter sucesso, tomar remédio, não conseguir vencer, fazer terapia, não conseguir melhorar, mas você acha ali um meio de campo, um caminho do meio. Você convive com a doença, mas você trabalha, você faz o bem, você não deixa de fazer a caridade, está sempre lá triste, está sempre lá desanimado, mas você está tentando, você está buscando. Maravilha, maravilha. Você vai desencarnar, você não está curado, mas você não está mal como você estava quando você reencarnou. Então, ou a gente faz isso, ou as coisas vão ser um pouco mais difíceis do lado de lá. Então, era isso que nós tínhamos para o tema de hoje, desencarnação. Que a gente possa não pensar na desencarnação, mas pensar na vida que nós estamos vivendo. A ideia, abordando esse tema, é pensar na vida que nós estamos tendo. Muito bem, agora nós vamos para os nossos momentos finais, onde a equipe vai fazer o tratamento, não é? Eu não sei exatamente quando essa gravação vai para o canal, né? Mas quando ela for, quem está assistindo está vendo aqui geladeira, poltrona, televisão, é porque nós fizemos o sorteio hoje dos prêmios lá da rifa que a gente vem fazendo para ajudar a nossa instituição, que eu acredito que quando você estiver ouvindo isso, já se passaram aí 10 ou 15 dias, mas só para o pessoal saber e entender, senão vão pensar que eu estou fazendo a palestra das lojas Bahia, né, das Casas Bahia, e não estou, eu estou aqui no centro mesmo, é que está esse material aí, que a gente fez o sorteio hoje, tá certo? Hoje que eu digo, hoje não é o hoje que você vai assistir, hoje é o hoje que eu estou falando, o presente. Bom, vamos lá então, vamos para o nosso tratamento. Pode deixar, Célia. Pode deixar gravando. Pode deixar gravando. Muito bem. Os médiuns podem se movimentar para o passe. Fiquem à vontade. Senhor e Mestre Jesus, consolados pela Tua mensagem libertadora, amparados pelo Teu Evangelho, que nos chama a atenção para a grandiosidade da vida, que nos direciona para um caminho de esperança, compreendendo mais profundamente a Tua misericórdia,
vamos aprendendo a conduzir a nossa vida de uma forma mais serena. O conhecimento e o autoconhecimento são duas ferramentas que convergem para a nossa serenidade e para a nossa tranquilidade no que diz respeito ao lidar com a vida. Porque tendo as informações que nos fazem entender as engrenagens da própria existência, e tendo as informações antes contidas apenas no inconsciente, mas que agora tornam-se palpáveis ao nosso alcance, justamente pelo processo de se conhecer, entendemos a razão do sofrimento, entendemos o significado da vida, compreendemos que a separação de fato não existe, apenas um até logo, quando falamos sobre desencarnação. Vamos entendendo com mais clareza os nossos processos evolutivos, e dentro desta dinâmica, dentro desta perspectiva, temos uma vida mais saudável, porque estamos mais saudáveis, porque estamos mais conectados com as leis que regem a nossa existência. Há espíritos que definem a questão de saúde e de enfermidade de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva. Quando nos distanciamos das leis divinas, adoecemos. Quando nos aproximamos das leis divinas, mantemos a nossa saúde. E aí nós entendemos que toda e qualquer doença é o efeito direto do nosso distanciamento, não só de Deus, mas o nosso distanciamento das leis criadas por Deus. Se eu atravesso um semáforo vermelho e cometo um erro, uma falta no trânsito, sou punido com uma multa. Se eu, por acaso, pego algo que não é meu, sou punido com um processo, e assim por diante. Também é assim em relação às leis divinas. E isto fica extremamente claro, explícito, inconfundível na parábola do filho pródigo. Daquele filho que escolheu se distanciar da casa dos pais, da casa do pai, que pegou os seus bens que ele reivindicou e saiu pelas andanças do mundo, satisfazendo os seus prazeres, e ali toda a sua fortuna perdeu. E perdido, cansado, arrependido, voltou para a casa paterna, pedindo o abrigo do pai. Somos todos filhos pródigos que deixamos a casa do pai. Somos todos filhos pródigos que em algum momento da nossa trajetória de vida, de vidas, deixamos a casa do pai. Deixamos o amor, deixamos o bem, deixamos a luz, deixamos o caminho seguro para buscarmos os atalhos do imediatismo, do poder, da satisfação do ego. E muitos de nós estamos hoje voltando à casa paterna. Muitos de nós, no exercício diário de caridade, de melhoria íntima,
de investimento em si mesmo. Estamos voltando à casa do Pai, que com certeza vai nos receber, vai nos acolher, porque Deus é amor, Deus é Pai, mas isso não vai impedir, e não poderia, e isto não vai impedir, que venhamos a colher os frutos amargos das nossas experiências, enquanto estávamos distantes do Pai. É necessário que assim seja, para que haja o aprendizado, o crescimento, o entendimento do quanto deixar Deus, do quanto afastar das suas leis nos faz sofrer. E que esse Deus de amor possa nos fortalecer em nossas buscas, particularmente a busca que efetuamos para descobrirmos quem somos nós. Que nesta busca de nos conhecermos mais profundamente, que nesta busca de um padrão existencial, em que a espiritualidade, a moralidade, a ética sejam nossas companheiras diárias, possamos ter a determinação, junto com a coragem e a paciência, porque dá muito trabalho se tornar um homem de bem. É muito difícil nos tornarmos pessoas de bem. Que então continuemos, não esmoreçamos na busca pelo sentido existencial, que a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada década, a cada encarnação, possamos nos superar, superando o homem velho, vencendo a mediocridade, valorizando a existência, no sentido de que ela nos oferta a possibilidade de dias venturosos no horizonte, que possamos esperar, por fim, dias venturosos no futuro, e que seja um futuro próximo. Muita paz a todos.